Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal da F2C TV. Aqui a gente fala muito sobre marketing e venda, né? E um pouco mais. Quanto investir no marketing? Isso aí, às vezes, é muita gente que pergunta isso, né? Quanto eu invisto no marketing? Quanto eu invisto em tráfego pago? Quanto eu invisto no visual? Tudo. As pessoas têm muita dúvida sobre isso, né? Elas não têm nenhum parâmetro. Isso eu falo assim, não generalizando, mas a maioria, as pessoas sempre estão perdidas, né? Sim. Quanto invisto no tráfego? E aí a gente passa para a pessoa uma ideia, que é uma ideia às vezes inicial, e a gente vai tendo ideia de acordo com o negócio da pessoa, né? Mas investimento em marketing também não é só investir em tráfego, né? Porque se você investe no tráfego e a pessoa chega, vai te procurar viu teu anúncio, mas vai olhar o teu Instagram, ué, tá tudo esquisito, não tem postagem, ou então o visual não tá atrativo. Como que você vai convencer aquela pessoa ali de que o teu produto, o teu serviço é bom se você não transparece isso, né? Aí vai te procurar no Google, você nem existe. Então, não tem como, tá tá envolvido e interligado, né? Você tem que estar presente. Se você vai começar a investir no marketing digital, você tem que estar presente ali em todas as frentes. Lógico, se você é um negócio local pequeno, você não vai conseguir de início já estar presente em tudo. Mas você começa por onde você consegue. Um perfil empresarial no Google é grátis. Você só tem que ter tempo de ir lá e fazer toda a estruturação, ou então pagar para alguém fazer essa estruturação, né, de forma mais estratégica, usando palavras-chave, né, que saibam que vai realmente conduzir aquele perfil quando a pessoa buscar aquela palavra para a pessoa interessada. Mas você tem que ter essas situações, né? Tem um Instagram, não posta um story por dia. Não posta nada. Ah, mas tem postagem, mas é aquela postagem ali que às vezes pega uma pessoa da equipe que nem é da função para fazer a postagem no Canva e a pessoa não tem o dom. Não é que a pessoa não possa fazer, não pode pegar uma pessoa da equipe para fazer. Mas às vezes a pessoa não tem aquele dom de fazer aquilo ali, né? E não sai uma coisa atrativa. Sai uma coisa mais ou menos, né? E aí o que o tráfego vai fazer? Milagre? Não tem como. Você perdeu Você, provavelmente 50% ali ou mais do que você está investindo no tráfego, você está perdendo, porque você mesmo, quando a pessoa vai te procurar saber sobre a sua empresa, sobre o seu negócio, sobre o seu serviço, você mesmo se sabota com o que você transparece para ela. Então, aí vai isso, porque a pessoa entender que o investimento no tráfego, ela tem várias etapas. No tráfego não, desculpa, investimento no marketing tem várias etapas. E uma das etapas é isso aí, você construir a tua base, né? Várias vezes chega cliente pra gente e a pessoa quer investir em tráfego pago. Ela já vem assim, eu quero investir em tráfego pago. Tem nem perfil. Porque as pessoas têm aquela ideia que e quando você investe em tráfego, você já vai ter esse retorno. E não é, você precisa ter essa base. E essa base que a gente fala é o quê? Você precisa investir num vídeo de qualidade, você precisa investir num banner com visual profissional. Cada vez mais que está passando os anos, tá ficando, a régua está subindo. Cada vez mais que está passando os anos, a gente está ficando mais criterioso. As pessoas estão ficando mais criteriosas para consumir conteúdo. Então não vai ser qualquer conteúdo, qualquer banner, qualquer vídeo Que vai que vai conectar com a vender, que vai pessoa conectar. que tá Entendeu? precisando, né? E não só, a gente fala assim, por exemplo, muitas vezes até o criativo, a pessoa vai gravar, né? A gente tem vezes que faz só o tráfego pra alguém, e ela vai lá e manda um vídeo pra gente com a câmera não tava nem limpa, né? A câmera embaçada, sem legendar, num ambiente que não tá legal em volta. Então, tipo, isso tudo diz pra pessoa. E aí depois chega o lead desqualificado, mas porque o lead qualificado, ela olhou aquilo ali e falou assim: eu não quero isso pra mim, né? E até o vice-versa também, né? A gente sabe que tem vezes que a gente vai vender um produto que é mais barato, né? Que é uma coisa mais cotidiana. Se a gente faz uma arte, um visual também muito padrão acima, a gente descarta aquelas pessoas que estão conectadas àquele produto também. Então, assim, tem que ter toda essa coerência para qualquer tipo de produto, né? Seja ele o mais barato, ele o mais caro, você tem que pensar assim, quem consome esse produto, quem consome esse serviço, o que ele está esperando ver, né? Com que ele vai se sentir à vontade de clicar. Tem um cliente não, um conhecido que a gente estava sentado numa mesa e conversando,
E até isso aí, ele tem uma autopeça, né? E ele estava muito preocupado do visual. Ele construiu uma loja muito bonita. O visual que ele trabalha na internet é muito bonito. Tudo muito, né? Daquele padrão altíssimo, que seria um padrão a nível de high ticket. E o que aconteceu? Muitos mecânicos que vão procurar, às vezes não é um high ticket, né? Acharam que aquilo ali não era para eles. Nem E entraram, não né? Já acharam entraram. que é caro só pela percepção, posicionamento que ele passou, né? E não entraram. Então, assim, o que a gente mostra é o que a gente atrai. A verdade é essa, tanto para o bem quanto para o mal. Então, se você quer atingir um público mais high ticket, você vai ter que ter essa preocupação de um nível de qualidade maior. Iluminação, gravar com uma entendeu? aparelhagem boa, né? Tá arrumado. Se o seu público também, né, vai se relacionar com isso. Cada vez mais você tem essa necessidade de construir a tua base. E aí isso que a gente está falando é tudo antes de investir em tráfego. Então a gente está falando de base. Base é você ter aquilo onde as pessoas vão chegar, vão consumir, vão comprar, vão se relacionar. E aí sim você vai investir em um valor em tráfego para trazer essas pessoas. Entendeu? Como a gente já falou, não vai adiantar a pessoa gastar 10 mil em tráfego e chegar e não ter um posicionamento feito, de não ter um conteúdo profissional, entendeu? Então, assim, partes do marketing, ou quanto investir em marketing, que essa é uma dúvida muito frequente de muitos donos de negócio, é você entender a tua realidade hoje, né? Saber o quanto pode fazer, o quanto você pode trabalhar, já entender também, e aí você pode ter uma conversa com a própria agência que você estiver trabalhando, e isso a gente faz às vezes com o cliente, de entender onde ele está e até onde ele quer chegar. E ali vai ser um caminho, nada é imediato. A gente tem cliente que começou com a gente investindo R$500 por mês no Google, só tinha isso para trabalhar. Hoje, investe R$1.500 a R$1.600 por semana, só no Google. E ainda investe em meta, investe em criação de conteúdo, investe em... Então, assim, é uma constância e é um start. Tipo assim, hoje pode ter muita gente parada, então dar o start. Não, hoje eu tenho R$500 para investir. O que eu vou fazer com esses R$500? Vamos começar do jeito que dá. Vamos ver o que dá para fazer. E sempre ter na consciência também que tem que reinvestir, né? Fechou uma venda, ou 2 vendas, sei lá, metade dessa segunda venda eu já vou separar para reinvestir no tráfego de novo. Aí vai aumentando para você fazer essa escadinha para um dia estar investindo um valor legal, um valor razoável, né? Mas a gente não falou para as pessoas o que é o mínimo, né? O mínimo. O que é o mínimo? Então, o que a gente fala é o seguinte, por exemplo, no tráfego pago, eu passo muito para os clientes que a gente precisa ter no mínimo a campanha de R$20 diária rodando para a gente já poder fazer essa base. É o mínimo. Você já poder trabalhar uma campanha com esse orçamento que é o mínimo para você já ter um norte do que é o resultado, né? E é aquilo, quanto mais você tem para investir, mais você vai entender o resultado. Então, eu passo isso às vezes para um cliente que ele precisa dar esse start. Eu preciso dar esse start, mas só dá para me dar esse start com isso, entendeu? Então você já começa a trabalhar. E claro, sempre alinhando a expectativa, sempre vai entendendo que você tá começando com o mínimo. Então, essa campanha de R$20 é uma campanha única, né? Não faz distribuição de conteúdo, não tem o posicionamento da marca. Então, não tem uma estratégia muito ampla, né? É aquilo que a gente estava falando, começou. E depois a gente vai abrindo o leque da estratégia para ir aumentando as possibilidades, né? E aí entra a necessidade de você reinvestir. Quando tu vê que já pode ir aumentando, precisa ir aumentando. E isso não tem jeito. A própria plataforma te induz a isso. O Facebook e o Google, eles são uma empresa que o faturamento deles, a maior parte, vem dos anúncios. Então, o que ele puder fazer para você investir em anúncio, ele vai fazer. Então, você entender que primeiro você precisa dar o start. Segundo, alinhar a expectativa quando você estiver começando. E aí vem outras partes, quando a gente falou ali de um vídeo bem posicionado, um perfil posicionado, um conteúdo que fala com o público. Prestar atenção no que os próprios clientes falam
para poder usar a própria linguagem deles para falar com eles também, né? Tocar, conectar no próprio criativo com eles através da sua linguagem, eles entenderem, cara, ele entende do que ele tá falando, ele sabe o que que eu preciso, né? Eu tava tendo uma mentoria e tava se falando na mentoria justamente isso. Para você gravar um criativo, basta primeiro você conversar com os teus clientes. Porque quando você conversar com os teus clientes, você vai entender a linguagem dele. Você vai entender a dor dele, você vai entender o que ele fala, você vai entender o que ele pensa, você vai entender o que ele quer. Então, converse, entenda a linguagem do teu cliente, porque aí daí já parte o básico do criativo, que vai ser a base do roteiro. A base do que você vai falar no vídeo. Então você já vai ter aquela base. Claro que aí entra todo o trabalho de você transformar isso num roteiro que tem gancho, que tem Sim, objetivo, que tem dor, isso tudo, entendeu? solução. Mas essa é a necessidade. Não é só você botar só valor em tráfego e esperar o dinheiro cair, entendeu? Então, assim, investir em marketing não é você só botar o valor de tráfego, como a gente falou. É você investir em todos os pontos que tem dentro do marketing, entendeu? Então, não tenho tanto, mas eu preciso dar esse start. O que dá para me começar é com isso. Então, começa com o que dá para você dar o start. Mas para ontem, você precisa dar o start. Precisa, porque tá passando o tempo, as redes sociais, cada vez mais gente está entrando, outras plataformas estão subindo de audiência. Você vê hoje o YouTube, a quantidade de audiência que tem no YouTube é absurda. Isso há uns anos atrás não se tinha tanto. Então, muita gente foi entrando no YouTube e entendendo que o YouTube ele é um canal de TV. Você tem o seu canal de TV. E com mais tempo de fala, né? E é uma conversão melhor do que o Instagram, Facebook, né? E muitos Porque criadores... com mais tempo de fala, você consegue conectar melhor com a audiência, então você consegue converter melhor também. Os criadores de conteúdo estão entendendo isso, né? E todo mundo... E dá mais trabalho também. Dá mais trabalho. O YouTube, ele não é uma plataforma muito fácil de construir conteúdo de verdade. Quando eu falo de verdade, assim, de você parar para você entender que você tem que fazer um conteúdo que fale direto com o seu público, um conteúdo mais longo, mais trabalhado, mais detalhado. Tem que saber um pouco mesmo do que você tá falando, né? Porque no Instagram, convenhamos, assim, 1 minuto, muita gente fala, mas só fala. E que faz, né? Como que você vai provar que faz, né? Então a gente sabe que realmente hoje em dia no digital tem muita gente que chega ali e se posiciona. E aí, assim, que a gente fala até para muitos clientes também, a importância de você mostrar a transformação que você causa na vida das pessoas que o seu produto, serviço agrega, né? Porque porque ali você está provando que você tem ali autoridade para falar sobre aquele assunto. Porque é muito difícil você conseguir em 1 minuto, 1 minuto e meio dos Reels, colocar essa autoridade, né? E no YouTube já não. Você tem que fazer, você tem que falar 5 minutos, 10 minutos, meia hora, fazer aula. Então, assim, você tá ali falando do seu conhecimento, né? E aí não tem muito como... Lógico, você pode montar um roteiro e tudo mais, mas é mais difícil você sustentar, né? Um posicionamento que não é verdadeiro. E o YouTube, ele tem... As pessoas quando vão pro YouTube, elas já estão mais propensas a receber aquele conteúdo longo, né? A pessoa quando bota o YouTube para assistir, Ela tá preparada já. Ela já entende que ela não vai ver um conteúdo raso ou rápido, né? Ela vai preparada, às vezes, e muitas vezes, o que vem acontecendo mais é o aumento do uso do YouTube na TV. Isso vem aumentando, passa ano, e vem aumentando. Então as pessoas estão transformando o YouTube de fato na emissora delas. E ela escolhe o que ela quer assistir. Mas ao mesmo tempo, dá pra gente, né, para todas as pessoas que estão criando conteúdo, entender que você tem um canal de TV na sua mão. Que aquele momento que a pessoa para no sofá à noite, ela pode botar o teu canal para assistir. Só que como você vai levar isso até ela e o porquê ela vai parar para te assistir, entendeu? E com alguns anos de insistência aí, né, e perseverança, você ainda recebe um dinheiro por conta disso, por causa desse conteúdo que você produz. Você precisa dar um start nessa produção de conteúdo. Muita gente fica para trás. Não dá para fazer. A gente mesmo várias vezes fala que vai fazer e demora. Mas é porque é muito mais trabalhoso. Ele é muito mais trabalhoso. Só que ao mesmo tempo que o YouTube ele é mais trabalhoso de fazer conteúdo, ele é uma plataforma que ele gera mais conversão de venda. E isso a gente não é que a gente tira do bolso essa ideia.
A gente está tirando isso de palestras de empresas como Hotmart, QIFI, essas empresas de digital, elas mesmas, elas estão botando ali nos números dela que o YouTube, a conversão é maior. Então, a última palestra da E Hotmart... bem maior, né? E bem maior. A última palestra da Hotmart que foi, a porcentagem era 9 e pouco, o segundo era o Instagram com 4 e pouco % de conversão. Então, assim, a gente tem relatos dentro de mentorias das pessoas que vão propensa a fazer conteúdo no YouTube aquele ano e ela bota isso como objetivo. E depois de um ano, a pessoa já está vendo frutos. Ela está vendo que teve uma conversão maior. Só que isso, como tudo na vida, é constância. Como tudo na vida, é aprimorar. Começou e aí vai girando e você vai consertando ali. Tem que realmente dedicar um tempo para aquilo ali. É um horário, um tempo para o seu trabalho. Aquilo ali é um trabalho de criar o conteúdo para aquele canal, né? Então... Não pode ser só um hobby, ou às vezes eu vou fazer, quando der eu vou fazer, né? Tem que ter aquele foco. Não dá. Para manter a constância. Então, quando a gente fala disso tudo do digital, são muitos pontos, né? A gente fala assim, são muitos pontos, como a gente falou. A gente partiu do princípio que a dúvida era a seguinte, era de quanto investir. E o quanto investir, só para essa conversa toda que a gente teve, cada ponto que a gente conversou é um investimento. Né? Então, a pessoa precisa tudo se planejar. Se planejar para poder investir. Foi? Foi. Caraca. Pô, pode dar